No mês de outubro de 2004, uma notável descoberta foi realizada na Ilha de Flores, na Indonésia: os restos ósseos de uma espécie de hominídeo. Estes achados, datados inicialmente entre 35 e 14 mil anos atrás, intrincadamente alinhavam-se com a cronologia dos Homo sapiens. A revelação inicial desencadeou um fervoroso interesse no âmbito científico e gerou uma série de indagações em relação à árvore genealógica humana. Interrogações de natureza essencial emergiram. Seria o Homo floresiensis uma entidade taxonômica singular, ou poderia em vez disso constituir uma variação do Homo sapiens? Seria viável considerar a possibilidade de sua ascendência advir de uma linhagem de hominídeos previamente desconhecida? A análise dos fósseis desenterrados revelou que eles pertenciam a uma espécie de estatura surpreendentemente baixa, com uma altura de apenas 1 metro, assemelhando-se aos australopithecus em tamanho, porém portando algumas características distintas. O esqueleto do Homo floresiensis ostenta marcantes discrepâncias. Um exemplo notável reside na articulação do ombro, que ela é bem diferente da presente nos humanos modernos, caracterizada por clavículas curtas, que conferiam a habilidade de girar o ombro para frente. Adicionalmente, os ossos encontrados do pulso descobertos ostentavam uma aparência arcaica, assemelhando-se aos ossos dos australopithecus. A peculiaridade dos pés, que exibiam proporções alongadas em relação às pernas e dedos curtos, impulsionou a popular designação dessa espécie como hobbit. A extraordinária circunstância dos hominídeos dotados de cérebros de dimensões tão reduzidas os aproxima de espécies que habitavam a Terra milhões de anos atrás, preexistindo o aparecimento da nossa própria linhagem, fato que ensejou considerável perplexidade no meio científico. A equipe de pesquisa propôs que a linhagem do Homo floresiensis evoluiu a partir da população isolada de Homo erectus que se estabeleceu na Ilha de Flores. Ao longo do tempo, as pressões evolutivas provocaram uma diminuição do tamanho corporal dessa espécie. A diversidade de fósseis do Homo erectus encontrada em outras ilhas da Indonésia abrange um extenso intervalo temporal, desde 1,5 milhão até 140 mil anos atrás. Este conjunto de evidências nos certifica da presença do Homo erectus nessa região. Um fenômeno conhecido como regra de Foster explica a notável transformação do tamanho corporal de mamíferos que habitam ilhas semelhantes. Foster diz que mamíferos de grande porte tendem a encolher, enquanto mamíferos menores tendem a crescer, uma adaptação às limitações de recurso e à menor ameaça de predadores. Nesse contexto de estudo, que apresentou a descoberta do Hobbit, os investigadores concluíram que provavelmente um grupo de Homo erectus ficou isolado em Flores, gradualmente evoluindo até se tornar uma nova espécie, o diminuto Homo floresiensis. Flores não seria um local desfavorável para se isolar. Hoje em dia, a ilha é um ambiente tropical exuberante e parece que também era na época em que viveu o Homo floresiensis. Apesar da incerteza quanto à habitação dos hobbits, onde seus vestígios foram encontrados, as distintas camadas do sítio arqueológico contêm ossos de animais e ferramentas de pedra, indicando uma tendência à utilização frequente da caverna em períodos de maior umidade e arborização, e menos em épocas de aridez e escassez de vegetação. A dieta peculiar dos hobbits contrasta notavelmente com nossos padrões alimentares. Entre os restos de animais encontrados na caverna, destaca-se a presença de filhotes de stegodontes, uma variante de mamute que também passou por nanismo insular, semelhante aos hobbits. Muitos desses ossos apresentam indícios de cortes e que alguns foram até submetidos ao fogo, sugerindo que o Homo floresiensis possuía a capacidade de utilizá-lo. Os vestígios também contam com numerosos ossos de dragões de Komodo, predadores formidáveis até os dias presentes. Permanece incerto se os hobbits caçavam esses répteis ou se eles eram presos dessa criatura formidável. Muitas perspectivas científicas não acolheram a premissa do desenvolvimento de ferramentas avançadas por uma nova espécie de hominídeo. Foi sustentada a ideia de que os hobbits poderiam ser apenas sapiens modernos que descenderam de uma população de estatura pequena, assemelhando-se a alguns agrupamentos contemporâneos de caçadores-coletores tropicais. Argumentaram até que o espécime mais conservado, o LB1, provavelmente possuía alguma condição patológica que afetaria sua fisicalidade. E durante anos se estendeu essa discussão dentro da comunidade científica. Afinal, o Homo floresiensis seria descendente do Erectus de sua própria espécie ou seria somente uma anomalia genética? Depois de quase 20 anos, a concordância predominante é de que sim, ele pertenceu à sua própria espécie. Novas datações das ossadas e ferramentas encontradas trouxe um consenso mais preciso de que época essa espécie andou sobre a Terra. E essas novas informações batem com o histórico geológico de erupções vulcânicas, cerca de 50 mil anos atrás, que seria uma causa plausível da extinção da espécie. Ainda é incerta a origem filogenética dos floresienses, devido aos anos de conflito da comunidade científica. A única chance de terminar com esse mistério serão melhoras nas técnicas de restauração de DNA nesse site arqueológico tão misterioso e complexo.
Essa seria uma das maiores descobertas sobre esse capítulo da evolução humana e sobre a era em que os hobbits realmente habitaram esse mundo.